Paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal José Carlos Maciel, canal de estudo bíblico da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar a lição 8 da Escola Bíblica Dominical, o Ministério de Evangelista. Agradecendo a você que se inscreveu no canal, agradecendo a você que tem curtido, deixado seu comentário. Continue fazendo isso, quero que nós possamos crescer cada vez mais. Amém? Vamos para o vídeo. Lição 8 da Escola Bíblica Dominical, o Ministério de Evangelista. Nossa lição ela tem a leitura bíblica em classe, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 36 ao 35 e Efésios, capítulo 4, verso 11. O objetivo geral da nossa lição, mostrar a singularidade do ministério do evangelista na vida da igreja. Os objetivos específicos. Primeiro, abordar a respeito do envio de 70. Segundo, refletir sobre a tarefa inacabada da grande comissão. Terceiro, indicar o papel do evangelista no Novo Testamento. A nossa lição está dividida em 3 pontos. Primeiro, Jesus envia os 70, com seu primeiro subponto, são poucos que anunciam. Segundo subponto, enviados para o meio dos lobos. Terceiro subponto, os sinais e as maravilhas confirmam a palavra. Segundo, a grande comissão, o alcance da grande comissão, seu primeiro subponto. O segundo, o mundo está dividido em 2 grupos. Terceiro, a grande comissão hoje. Terceiro ponto, o dom ministerial de evangelista, seu primeiro subponto, o conceito de evangelista. O segundo ponto, subponto, o papel do evangelista. O terceiro, a finalidade do ministério do evangelista e a nossa conclusão. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26 ao 35. Iniciando o versículo 26, diz assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco mordomo de Candace, da rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. E regressava e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Achega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: Entendes tu que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como ovelha muda para o matadouro. E como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te. De quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Efésios capítulo 4, verso 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. O nosso texto áureo, texto de ouro, vai dizer assim: Mas se tu sobra em tudo, sofre as aflições, faz a boa obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. 2 Timóteo capítulo 4, verso 5. Timóteo dando um conselho ao seu discípulo Timóteo. A verdade prática vai dizer assim: o evangelista proclama o pleno evangelho de Cristo com ousadia. É um arauto de Deus no mundo. Amém? Esta é a nossa lição, nosso estudo de hoje, a lição 8 da Escola Bíblica Dominical. A nossa introdução, ela vai dizer assim: o ministério de evangelista é dado a Deus à igreja como um dom valioso. Por isso estudaremos procurando vislumbrar como o Senhor Jesus o considerou e como esse dom ministerial por Deus concedido é tratado no Novo Testamento, bem como sua destacada operação nas igrejas de Corinto e Éfeso. Temos de Jesus a ordem para pregar o Evangelho, e em sua multiforme sabedoria Deus dispõe para a igreja o poder necessário para proclamar o Evangelho com ousadia. O poder, né? Deus dispõe para a igreja o poder necessário para proclamar o Evangelho com ousadia, através de quem? Do Espírito Santo. Primeiro ponto vai falar assim: Jesus envia os 70. Quando Jesus enviou os 35 grupos de 2 pessoas para alcançar as suas
as suas muitas cidades e aldeias que ele ainda não tinha alcançado, ele asseverou: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Lucas 10:2. Para se ter uma seara é necessário ter obreiros no campo. Assim, muitas pessoas precisam ouvir a mensagem, mas há poucos obreiros dispostos a reuni-los. Embora Jesus tivesse enviado os 12 e agora os 70, ele lhes disse: rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. No serviço cristão não há espaço para o ócio, né? Para o ócio. Nenhum crente deve ficar sentado a olhar os outros trabalhar, porque a seara é grande. Para o ócio é para pessoas ociosas, né? Que não se dispõem a querer fazer a obra de Deus. Por isso que ele vai dizer: nenhum crente deve ficar sentado a olhar os outros trabalhar, porque a seara é grande. Na seara do Senhor, a necessidade é sempre maior que a provisão de trabalhadores. Numa organização como é a missionária, nem todos fazem a mesma coisa, mas todos trabalham dentro do seu campo de atuação, visando um alvo comum. Se você não pode ir, você deve orar e contribuir financeiramente. Se você não pode ir e nem contribuir, você deve orar pedindo ao Senhor para que outros possam ir e outros contribuam financeiramente. O importante é que todos participem. O importante é que todos participem de alguma forma. Um orando, outro contribuindo, outro indo, e assim é obra missionária, porque a seara é grande e falta pessoas para trabalhar na seara. No segundo subponto, ele vai dizer assim para nós: enviados para o meio dos lobos. Enviado para o meio dos lobos. A seara envolve o trabalho intenso e de inevitáveis perigos. Disse Jesus: eis que vos mando como cordeiro ao meio de lobo. Lucas 10:3. Esses 70 discípulos estavam sendo enviados a um mundo que não era um lugar agradável, era um ambiente hostil. Jesus ordenou que eles fossem: eu vos mando, uma ordem de Cristo, eu vos mando, né? Explicando que eles iriam como cordeiro ao meio de lobos. O uso da palavra cordeiro se refere à sua vulnerabilidade, que poderia fazer com que eles dependessem mais de Deus. Aparentemente, eles estão sem defesa como cordeiro no meio dos lobos. Eles não podem esperar ser tratados bondosamente pelo mundo contrário à mensagem do reino de Deus, mas antes ser perseguidos até morte. É verdade, porque quem proclama o evangelho, ele nunca vai ser aceito pelo mundo. O mundo sempre vai ficar contrário a ele. Então, na proclamação do evangelho, há sempre algumas dificuldades, né? Mas Jesus já me enviou eles, mas enviou eles no poder de Deus, né? Para ele fazer a obra. Mas eles estavam ali, né? Como cordeiros no meio de lobos. A história das igrejas nos mostra que inúmeras pessoas pagaram com a vida por professar a fé em Cristo e pregar o evangelho. Muitos evangelistas enfrentarão ainda muitas perseguições, sobretudo em países dominados por religiões anticristãs e fundamentalistas. Nesses lugares, eles são comparados a cordeiros que se dirigem para o meio dos lobos. Nas últimas décadas, mais cristãos foram mortos no mundo que em qualquer outra época da história da igreja, principalmente nos lugares onde predomina a religião muçulmana, que prega morte aos cristãos e judeus. Enquanto muitos pregam que a glória é a insígnia de todo cristão, né, Paulo afirma que a marca distintiva do crente é a cruz. Em nada vos espanteis, porque vós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Efésios capítulo 1, versículo 28 e 29. O sofrimento por causa do evangelho não é acidental, mas um alto privilégio. A cruz dignifica e enobrece, né? A gente sabe que todo aquele que vai sair para pregar o evangelho vai passar por alguma dificuldade. E entre essas dificuldades está aí incluída até a morte. Jesus, fazendo menção a Paulo, logo após a sua conversão no caminho para Damasco, disse a Ananias: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Atos 9:16. O apóstolo Pedro disse aos cristãos destinatários de sua epístola: mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. 1 de Pedro capítulo 4, verso 16. Portanto, no ministério do evangelista, ninguém espere amenidades ou amenização ou ser recebido com bondade. Não, ele sempre vai ser recebido com hostilidade. E muitas vão querer até tirar a vida do evangelista. Por quê? Porque ele está falando em nome de Cristo. O terceiro subponto vai falar: os sinais e as maravilhas confirmam a palavra. Os 70 discípulos de Cristo completaram a sua missão em várias cidades e aldeias, Lucas 10:1, e retornaram com alegria, porque até os demônios se submeteram a ele. Senhor, pelo teu nome,
até os demônios se nos sujeitam. Lucas 10, 17. Evangelização com milagres, sinais e prodígios são as características do ofício evangelista. Assim como os 12 apóstolos receberam poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal, Mateus 10, 1, os 70 evangelistas também estavam investidos da mesma autoridade espiritual. Jesus quer que seus seguidores lutem contra as forças do mal, expulsando os espíritos malignos e curando os enfermos. Essa demonstração de autoridade divina no conflito espiritual é a continuação da manifestação do reino de Deus na terra. É verdade, Jesus ele dá poder, né, para aqueles que o seguem, para curar, para expulsar demônio, para fazer milagre. Mas para isso é preciso nós termos o quê? Uma conexão com Cristo, estar firmado nele, lendo a sua palavra, fazendo oração, orando, para que ele possa nos conceder esse poder, como ele concedeu aos 70, de expulsar demônios, de fazer milagre, de curar, tudo isso. Os discípulos ficaram muito contentes pelos sinais e as maravilhas que eles operaram. Trouxeram um relatório positivo da missão e cheio de alegria, porque os demônios lhes sujeitaram. Porém, Cristo os advertiu para não fazerem do poder sobre os demônios ou do sucesso da missão uma fonte fundamental da sua alegria. Deviam alegrar-se sim por estar os seus nomes escritos nos céus. Lucas 10 e 20. E isso é uma grande lição para todos nós hoje, que exercemos algum ministério no reino de Deus, é verdade. Hoje nós não podemos nos alegrar pelos sinais, pelas curas, pelos milagres que fazemos, não, mas devemos estar alegres porque o nosso nome está escrito no céu. E é isso que nós devemos nos alegrar, o nome escrito no céu. O nosso segundo ponto vai falar a grande comissão, Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20 e Marcos 16, do 15 ao 20. O alcance da grande comissão. A ordem dada por Jesus aos seus discípulos após a sua ressurreição foi: ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Primeira coisa, ele mandou ir, depois ele mandou ensinar, né, todas as nações, depois batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois ele vai dizer, ensinando a guardar tudo que eu vos tenho mandado, todas as instruções que ele deu aos discípulos, todos os ensinamentos, ele mandou ensinar e que os outros que eles foram evangelizando, que eles foram discipulando, eles guardassem tudo aquilo ali. Mateus capítulo 28, versos 9 e 20. Esta ordem é chamada comumente de a grande comissão. É o apelo de Jesus para os discípulos anunciar o evangelho até as últimas consequências. Foi nesse espírito que o apóstolo Paulo encarou a tarefa de evangelização, 1 Coríntios 9, 16. Porque evangelizar é uma ordem divina, uma ordem de Cristo. E ele nos manda ir, ele nos manda fazer, ele nos manda ensinar, ele nos manda evangelizar, ele nos manda batizar. E acima de tudo ele manda que nós ensinemos a guardar tudo o que ele tem mandado, todos os seus mandamentos, todas as suas instruções que Jesus deixou aos discípulos. Ele manda que os discípulos ensinem e que aquelas pessoas que eles vão evangelizando, que vão aceitando a Cristo, guardar todo aquele ensinamento. O nosso segundo ponto, subponto, é falar: o mundo está dividido em dois grupos. Né? Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Marcos capítulo 16, verso 16. Aqui o evangelho de Marcos destaca que há dois grupos de pessoas diante da mensagem de Cristo, de Jesus. Os que creem e os que não creem. Acerca da salvação, os evangelhos não se preocupam com nacionalidade, raça, sexo ou condição social, condição econômica do homem. Gálatas 3, 28. Não há judeu, não há gentil. Romanos capítulo 3, verso 9 e 10, versículo 23. Toda a humanidade é carente da graça de Deus e precisa decidir o seu futuro eterno, crendo ou não no evangelho. É verdade, tem aqueles que vão crer e tem aqueles que também não vão crer, vão rejeitar, né? Isso não quer dizer que há um grupo específico que vai ser salvo, não. A salvação é para todos, mas só que vai ter aqueles que não vão querer ser salvos, eles vão rejeitar. Por isso que ele diz, há dois grupos, os que crê e os que não crê, né? Por isso que ele deixa bem claro. Terceiro subponto, falar a grande comissão hoje. A tarefa da evangelização no mundo está inacabada. Apenas 33% da população mundial é composta por cristãos das várias confissões de fé. Há regiões em que o número de cristãos está diminuindo, como na Europa recentemente. Na Alemanha, cerca de 340 igrejas fecharam as portas. Em Portugal, quase 300. A Holanda e a Inglaterra são países considerados pós-cristãos, porque não tem crente nenhum lá, praticamente.
Ainda na Europa, cerca de 1.500 templos cristãos foram transformados em mesquitas, restaurantes, biblioteca e casa de show. Realmente, a Europa está num esfriamento espiritual. E muitas igrejas fecharam. Hoje, muitas pessoas não creem mais no Evangelho, porque elas já estão tão exaltadas de si mesmas que elas acham que elas mesmas vão ser salvas por elas. Mas é um engano. Por isso que a evangelização, a missão, ela tem que ser cada vez mais propagada e feita no mundo, porque muitas pessoas precisam ouvir o Evangelho de Cristo. Aí ele diz assim: se a igreja não experimentar um real e poderoso avivamento espiritual, em poucas décadas a Europa se tornará num centro multirreligioso. O cristianismo não mais a influenciará. O cristianismo não mais a influenciará. Precisamos reevangelizar o continente europeu. É uma verdade, porque a Europa ela está num esfriamento espiritual tão grande que eles não creem mais no Evangelho, eles não creem mais que Jesus vem, não creem mais em nada praticamente, só creem mesmo em si mesmo e no seu poderio econômico, né? Porque eles se enriqueceram tanto, muita gente são tão ricos que não estão aí nem preocupados com o respeito da salvação, então são preocupados consigo mesmo, não estão preocupados com a volta de Cristo. E o nosso terceiro ponto vai falar o dom ministerial de evangelizar, né? O dom ministerial de evangelizar. Ele vai dizer assim, o conceito de evangelista. O termo evangelista deriva do verbo grego eu evangelizo, isto é, transmitir boas novas do evangelho. Como o dom refere-se àquele que é chamado para pregar o evangelho. Foi concedido pelo Pai através de uma capacitação ministerial objetivando propagar o evangelho de Cristo para toda a humanidade. O evangelista tem paixão pela salvação dos perdidos. Esmera-se por buscar da parte de Deus mensagens inspiradas para tocar os corações e quebrantar a alma dos pecadores. Esse, né, é o conceito de evangelista, uma pessoa que ele se esmera, que ele se dedica na pregação do evangelho para salvar as almas. Essa é a função do evangelista. Pregar com o poder de Deus para salvar as almas. Segundo ponto, subponto fala o papel do evangelista. O evangelista é, por excelência, o pregador das boas novas da salvação. Através de sua mensagem, vidas são alcançadas e conduzidas a Deus. Muitas vezes o evangelista torna-se um plantador de igreja, como Paulo, né? Paulo era missionário, evangelista era tudo e plantador de igreja, que por onde ele passou, ele plantou a igreja, né? Como tem ocorrido em diversos lugares do Brasil e pelo mundo afora. Um evangelista cheio da graça de Deus poderá tocar corações com a mensagem do Evangelho, de modo tão convincente que leva o povo a crer e a acatar as boas novas da salvação e ao Salvador Jesus. É claro, porque ele vai pregar com ousadia e com o poder do Espírito Santo. E é o Espírito Santo, né, através do evangelista, que vai convencer as pessoas do juízo e do pecado. Por quê? Porque ele vai transmitir a mensagem que que o Espírito Santo está dando a ele para ele falar. Muitas vezes não é ele, é o Espírito Santo de Deus que está usando ele tremendamente, que aquela mensagem toca aos corações. E o terceiro subponto fala a finalidade do ministério do evangelista. Da mesma forma que o ministério de apóstolo e do profeta e do evangelista tem a finalidade de preparar os santos do Senhor para uma vida de serviço cristão, bem como a edificação do corpo de Cristo, Efésios capítulo 2, versículo 20 ao 22, foi por isso espera-se desse obreiro que o fundamento do seu ministério seja Cristo, Jesus Cristo, nosso Senhor. É verdade, o ministério dele tem que ser Jesus. O ministério dele não tem que ser ele, tem que ser Jesus. Ele tem que viver Jesus e pregar Jesus. O nosso Senhor, não pode haver outro fundamento senão Cristo. O evangelista deve também, em tudo, ser sensível à voz do Espírito Santo, especialmente isso, ser sensível à voz do Espírito Santo que vai falar a ele, porque é o Espírito Santo que vai trazer a mensagem para ele falar aos pecadores, para ele pregar a igreja, para ele evangelizar, para ele ensinar. Tudo é o Espírito Santo de Deus. Então, ele tem que ser sensível a isso, sensível à voz do Espírito Santo. A exemplo de Filipe, o obreiro deve ser obediente ao Senhor, seja para pregar a multidões, seja para falar a uma única pessoa. Atos capítulo 8, versículo 6 e versículo 26 ao 40. É isso aí que muitas vezes falta às pessoas, que tem muitos evangelistas que ele quer pregar para multidões, quer ver igreja cheia, estádio cheio, mas Jesus ele pregou para uma pessoa só. As maiores pregações de Jesus são para uma pessoa só. E nós temos que ter essa consciência que uma alma vale muito. Então a pessoa não deve ficar preocupada em pregar para multidões, não. Ele deve ficar preocupado para pregar para uma pessoa só. Que ele possa trazer uma mensagem para uma pessoa e que aquela pessoa venha se converter. E aí vai haver festa no céu.
Outro aspecto importante desse ministério é a habilidade que o evangelista deve ter na transmissão das boas novas. O arauto de Deus precisa ser capaz de responder à seguinte pergunta dirigida ao pecador: entendes o que leis? Ato 8:30. É isso que ele deve fazer. Tem que entender essa pergunta. Entende tu o que leis? Porque se o pecador não entender, ele é quem vai explicar a ele o que é aquilo. Ele é quem vai explicar o que aquele texto bíblico está querendo dizer a ele. Na conclusão, o dom ministerial de evangelista é concedido por Deus a algumas pessoas conforme o propósito do Espírito Santo, para o fortalecimento e edificação das igrejas locais. Isto, porém, não significa descobrir os crentes individualmente do labor da evangelização. Todo seguidor de Cristo, isto é, todo aquele que se acha discípulo de Jesus, tem em sua caminhada cristã um firme compromisso de propagar a mensagem do Evangelho. E deste compromisso não pode se apartar um único milímetro. Que Deus levante mais evangelistas para a sua grande seara, né? Porque todos nós que foi chamado por Deus, Deus deu um dom de ensinar, um dom de evangelizar, um dom de pregar, né? Tem gente que tem o dom, né? Deus dá o dom a cada um conforme o Espírito Santo desejar, né? E a gente sabe que tem aqueles que têm a facilidade, tem aqueles que têm o dom de evangelizar, de transmitir um ensino bíblico da palavra de Deus, né? E o Espírito Santo é quem capacita, não é do homem mesmo, é o Espírito Santo que capacita cada um de nós para ensinar e pregar o Evangelho de Deus. Então, que nós possamos nos esforçar cada vez mais para deixar o Espírito Santo falar conosco, para que nós possamos levar a mensagem que ele está designando para cada um e para aqueles que ainda não são crentes, para que eles possam ouvir e que eles possam entender e que eles possam compreender que a única salvação é através de Cristo. E o evangelista, essa é a missão do evangelista: transmitir a Cristo àqueles que não tiveram ainda um verdadeiro encontro com Ele. Que nós possamos fazer isso sempre, transmitir a Cristo àqueles que não ainda o conhecem e que nós possamos fazer com que eles entendam aquilo que nós estamos transmitindo. Amém?